Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, Dr. Severino Breda, Direito e Teologia. Logo após um feriado de descanso em plena terça-feira, estamos aqui novamente para apresentar uma obra intitulada Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Então, hoje, quarta-feira, 26 de julho, venho apresentar a vocês uma obra sobre apologética adventista. Esse livro é um clássico. Por que é um clássico? Esse livro originalmente, ele foi editado lá pela década de 60, 50, 60, de 1957 a 1958. E gerou uma polêmica, porque naquela época a maioria, 90% dos evangélicos, consideravam a Igreja Adventista Sétimo Dia como uma seita. Assim como até hoje, muitos a consideram como uma seita. Como eu já apresentei um livro no meu canal, Seitas e Heresias, do pastor Raimundo de Oliveira, da CPAD, ele classifica Adventistas Sétimo Dia, Testemunho de Jeová e os Mórmons como seita. E esse livro ele veio desmistificar esse preconceito que existia contra a Igreja Adventista Sétimo Dia, que a classificava como seita. Então, esse livro aqui foi organizado e publicado com notas e introdução histórica e teológica pelo teólogo George Knight. Já apresentei alguns livros desse teólogo George Knight, é um historiador da Igreja Adventista Sétimo Dia, e ele acrescenta notas, né, com relação a esse livro. E esse livro, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo, ele vem explicando essa desmistificação com relação à teologia adventista. É uma obra que foi publicada pela CPB em 2008 e é de capa dura, de excelente qualidade. É um livro de aproximadamente 500 páginas, né, onde eles vêm explicando o que realmente é a teologia adventista. O livro Questões sobre Doutrina é o produto de uma série de reuniões e diálogos entre alguns porta-vozes adventistas e uns poucos líderes protestantes. O livro foi escrito para apresentar uma visão mais clara sobre os ensinos adventistas para o mundo evangélico. Na época, muitos evangélicos consideravam a Igreja Adventista apenas uma seita, uma pequena seita. O objetivo, em grande parte, foi alcançado. O Dr. Walter Martin, que é um grande apologista norte-americano, foi um dos interlocutores e considerava um dos pontos altos de sua carreira o fato de ajudar o público evangélico a ver os adventistas com outros olhos. Então, até o próprio Dr. Walter Martin, um pesquisador, um apologeta norte-americano, ele classificava os Adventistas Sétimo Dia como uma seita. Mas nunca houve um diálogo realmente entre os evangélicos e os Adventistas Sétimo Dia. Nunca foi feita uma pesquisa a fundo para averiguar, para constatar se as suas doutrinas são bíblicas ou não, né? Além disso, a publicação do livro motivou a Igreja Adventista a refinar sua teologia em vários aspectos. Ironicamente, né, o livro, que deveria aproximar a Igreja Adventista e a comunidade evangélica, acabou gerando muitos debates dentro da própria igreja. Por quê? Porque existem alguns segmentos dentro da igreja que são de tendência perfeccionista. E com esse clássico, eles acabaram fazendo críticas ferrenhas à cúpula da Igreja Adventista Sétimo Dia, como se ela estivesse relativizando as suas doutrinas, né? O historiador George Knight classificou como o livro mais divisivo na história do Adventismo e um símbolo da tensão na teologia adventista. Então, um livro que veio para deveria aproximar, né,
a comunidade evangélica e os adventistas, mas acabou gerando uma polêmica dentro da própria igreja, né? Embora o livro tenha tido grande aceitação dentro e fora da igreja, nunca havia sido publicado em forma de livro no Brasil. Agora, com o lançamento dessa edição anotada, o público de fala portuguesa tem a oportunidade de conhecer essa obra da Apologia Adventista de forma mais acessível. Então, isso é o que está dizendo na contracapa desse livro. Questões sobre Doutrina, edição de 2008, CPB. Então, essa é uma indicação, é um livro que eu indico em defesa da teologia adventista. Eu já apresentei um livro contra e agora estou apresentando um livro em defesa da teologia adventista. E logo aqui, na introdução, após as referências bibliográficas, existem algumas opiniões. E aqui o próprio Dr. George Knight, ele diz o seguinte: questões sobre doutrina desencadeou uma mudança problemática na teologia adventista, uma mudança feita de tal modo que alienou teologicamente vários segmentos da igreja. A publicação do livro contribuiu mais do que qualquer outro evento na história adventista para criar o que parece ser uma guerra permanente entre grupos dentro da denominação. Esse é um comentário do Dr. George Knight em janeiro de 2003. Agora temos aqui um outro comentário do Dr. Alberto Tim, que hoje é um dos diretores do Espírito e Profecia na divisão norte-americana. Ele diz o seguinte: a leitura da edição original de Questões sobre Doutrina ajudou muitos evangélicos a superar sua postura tradicionalmente preconceituosa para com o adventismo e a compreender melhor as doutrinas adventistas. Mas, ao mesmo tempo, o livro acabou sendo alvo de sérias críticas, especialmente por parte de alguns adventistas com tendências perfeccionistas. A presente edição, anotada, ajudará o leitor a se familiarizar com o rico conteúdo da obra, bem como entender os principais pontos em discussão. Então, Dr. Alberto Tim, PhD em Teologia, hoje ele é diretor do Espírito e Profecia na divisão norte-americana, nos Estados Unidos. Ele vem fazendo esse comentário. E aqui no sumário ele vem apresentando esse livro de 500 páginas, vem apresentando quais são as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, né? Então, aqui tem alguns apêndices, então eu vou citar apenas os tópicos principais. No tópico número 1, questões preliminares, onde eles vêm falando sobre as doutrinas que os adventistas do sétimo dia têm em comum com outros cristãos, a Bíblia, única regra de fé e prática, a relação dos adventistas com as posições do passado. As perguntas sobre Cristo, né? Sobre a divindade de Cristo, perguntas sobre Ellen White, sobre os escritos de Ellen White e a Bíblia, perguntas sobre a lei e o legalismo, perguntas sobre o sábado, o domingo e o sinal da besta, perguntas sobre profecia, perguntas sobre Cristo e seu ministério no santuário celestial, perguntas sobre o segundo advento e o milênio, perguntas sobre a imortalidade da alma, perguntas diversas tais como o que significa a expressão evangelho eterno, Satanás, demônios e anjos, a questão dos alimentos impuros, os adventistas e o programa de missões mundiais. E no apêndice final, vem falando sobre o lugar de Cristo na divindade, a natureza de Cristo durante a encarnação, a expiação e a literatura. Existe uma relação de literatura adventista e o índice geral. Então, é isso que vem trazendo nessa obra, né? Então, é uma obra que gerou um diálogo desde a década de 1950, né? E proveu um cenário para uma contínua tensão teológica. Essa história será contada na introdução histórica e teológica desse livro. Então, aproveitem, façam essa leitura, façam uma boa leitura, aprofunde os seus conhecimentos sobre a apologética adventista, que aqui nós temos todo um cabedal de conhecimentos para defender a teologia adventista, em contraponto com os livros que classificam a igreja adventista como seita e heresia. É isso aí, pessoal. Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos.
Se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as notificações. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.